eu quero trazer uma abordagem também sobre santidade agora. E o tema da minha ministração hoje é compromisso com a santidade faz a diferença. Compromisso com a santidade faz a diferença, né? E quando eu falo sobre santidade, como nós vimos no domingo, santidade fala de obedecer à vontade de Deus, santidade fala da nossa dedicação ao Senhor. Então entenda nessa esfera. E para trabalhar esse tema, eu quero apontar aqui para 2 reis de Israel, né? 2 reis que eles vão servir um como um mau exemplo para nós e outro como um grande exemplo, mostrando que o comprometimento com a santidade, com a busca a Deus, ele faz toda a diferença na nossa vida. Em 2 Crônicas, no capítulo 34, verso 1 até o 3, a palavra diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura de fundição. Até aí eu quero só esclarecer alguma coisa. O primeiro rei que eu quero aqui usar de exemplo é o rei Josias, que foi um rei bom, que foi um rei que se comprometeu com a palavra do Senhor. E é interessante que o texto fala que ele andou nos caminhos de Davi. E só um parênteses aqui, quando fala de Davi seu pai, né, ele não era filho de Davi, ele era da descendência de Davi, mas na forma de escrita hebraica a gente vai ver que em alguns momentos eles usavam isso, em alguns momentos eles chamam, né, o pai Abraão, né, o patriarca da família ali como pai, mas só para retratar dessa descendência. Josias, ele começou a reinar muito cedo, né, com 8 anos. É claro que com 8 anos efetivamente ele não era o rei, né, ele era o rei simbólico, mas havia um curador ali que tomava as decisões. Mas assim que ele começou a ter idade para tomar decisões mais sérias, a palavra fala que ele andou nos caminhos do Senhor. Não só isso, mas ele teve um comprometimento geral, né, com a busca e com não só uma busca pessoal, mas uma busca para a nação, para fazer a diferença naquela nação. Então vamos dar um pause em Josias, e eu queria que você voltasse aí a alguns livros, em 1 Reis, no capítulo 16. Kevin, dá um grauzinho no retorno aí, só um pouquinho, por favor. Isso, ótimo. Em 1 Reis, no capítulo 16, verso 32, abre aí. Eu dei um exemplo de um rei muito bom, e agora eu dou o exemplo de outro rei que foi muito ruim. Eu ouso dizer, o pior rei que houve diante do povo de Deus aí. 1 Reis 16, 32, a palavra diz assim: no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Quem tinha construído? Acabe. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Olha só isso, querido. Se por um lado nós tínhamos ali Josias, um rei que serve como um bom exemplo para nós, por outro lado a gente tem Acabe. Acabe é muito conhecido, mas mais conhecido que ele, sua esposa, né, a rainha Jezabel.
e só de falar de Jezabel a gente já sabe o reflexo negativo que ela teve para o povo de Deus, as suas decisões, né, e tudo mais. Acabe, ao contrário, na contramão de o que se esperaria de um rei temente a Deus. Nesse texto específico, fala, né, de um altar que ele ergue para Baal, né, dentro de um templo que ele havia constituído para Baal. Baal era um dos deuses fenícios, né? É um deus muito relacionado também aí ao dinheiro, né? Que a gente vê no Novo Testamento algumas menções ainda sobre Baal. Mas o que eu quero destacar aqui, queridos, é que no final do que nós lemos, fala que ele provocou a ira do Senhor, de tal modo, né, que no livro de Reis fala que todos os reis que vieram antes dele não se comparavam com a ira que ele havia provocado do Senhor. Queridos, algo que eu tenho com toda certeza é que vida com Deus, viver a vontade de Deus, ou seja, viver em santidade, traz frutos e uma grande diferença para a nossa vida. Nós não temos aqui uma busca simplesmente filosófica. Acredito que boa parte aqui estudou filosofia na escola e para muitos filosofia era aquela matéria mais ruim do mundo. Se você tinha um professor gente boa, talvez até você gostava, né, de filosofar com um professor. Todo mundo que tinha aula com o pastor Denner aí de filosofia, se ele estiver assistindo, vou dar essa moral. Todo aluno de filosofia do pastor Denner fala que era boa demais a aula, que ele era um ótimo professor. Ele tem a senha, né, da filosofia aí. Mas filosofia, de modo geral, é visto como algo que, apesar da sua importância, é algo, não, isso é para encher linguiça, é algo que é um ideal distante. A nossa vida com Deus, querida, ela não tem um fim de ser apenas um ideal. O que é um ideal? Um ideal é algo que você olha distante e como se ele fosse inalcançável. Como se viver para o Senhor fosse algo teórico e que a gente não pudesse colocar em prática nas nossas vidas. E eu quero te dizer, querido, que pelo contrário, uma vida de busca a Deus, uma vida de santidade, é para ser praticada o tempo todo, lá dentro da sua casa, lá no seu relacionamento, com seus familiares, no seu trabalho, nos seus estudos, onde você estiver, algo que te encheu, que se chama Espírito Santo, tem que refletir nessas atitudes. E é isso que nos faz, querido, ali no nosso ambiente de trabalho, não dar um mau testemunho, não fazer de qualquer jeito, porque não é só para o seu patrão, você está fazendo para Deus. Tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do Senhor. Não espere que você se tornar dono do seu próprio negócio para fazer direito. Tem gente que só, não, vou fazer direito quando eu estiver trabalhando para mim mesmo. Se você não faz bem para onde você está agora, você tem sido uma vergonha para o Evangelho. Você tem sido uma vergonha para o Senhor. Você não tem sido santo no seu ambiente de trabalho. E eu olho aqui para a vida de Josias. Josias, né, o nosso primeiro rei aí, top, beleza. Josias, a primeira coisa, ele teve uma conversão pessoal. O que é uma conversão pessoal? Foi aquilo que eu falei no domingo, que nós precisamos entender o que é entregar a vida para Jesus. Não uma conversão que é assim, não, quando me convém, né, Deus é bom, eu estou desanimado, deixa Deus para lá, a Bíblia fala isso, mas eu prefiro acreditar naquilo outro. Uma conversão pessoal, querido, é algo que somente você pode decidir e o Espírito Santo operar na sua vida mediante a sua decisão. Eu não consigo convencer ninguém.
eu não consigo converter ninguém. Isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito Santo. Talvez se o que você precisa é de conversão, é noite de você entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, toma minha vida completamente. Porque tudo isso que eu vou falar aqui, e basicamente tudo isso que nós falamos na igreja, nos estudos de célula, onde você for, só vai fazer sentido se você partir de uma decisão pessoal por querer Deus na sua vida. Josias fez isso, ele tem uma conversão pessoal. A Bíblia não fala que teve gente, obrigaram Josias a andar nos caminhos de Deus. Não fala de uma decisão pessoal. O texto fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi. Ele andou nos caminhos de Deus. Nós precisamos, queridos, de buscar ter uma vida reta diante do Senhor. Porque é bom. Porque é honroso. Eu não tenho buscado ser um cidadão ético, apenas correto perante a sociedade. Eu quero ser alguém que alegra o coração de Deus. E eu sei, querido, que se eu tenho buscado alegrar o coração de Deus, eu vou ser uma pessoa boa, bem vista por onde eu passar. Porque o padrão do meu Deus é elevado. O padrão do meu Deus é de santidade plena. Josias, ele interrompeu a adoração idólatra. É triste ver, querido, que Israel, de tempos em tempos, se desviava. De tempos em tempos, Israel andava nos caminhos do Senhor por um tempo e depois saía fora, e depois ia buscar os postes ídolos, ia adorar coisas que não eram o Senhor. E isso é muito triste, queridos. Porque, não sei se você já fez uma leitura mais corrida, né? Quando eu digo corrida, em sequência, melhor dizendo, do livro de Juízes, por exemplo. E me dá uma agonia grande ler Juízes, porque tem um ciclo em Juízes que acontece, que é um juiz vem para libertar Israel, o povo é liberto, o povo vive em plenitude, depois o povo se desvia, vem juízo de Deus para aquele povo e alguma nação, algo acontece que oprime o povo por causa daquela brecha, aí de novo vem um juiz, aí o juiz liberta o povo de Deus, e aí o povo vive em plenitude por um tempo, e depois desvia, depois é opresso, e isso acontece porque, queridos, se nós desfocarmos de Deus, por um momento que nós vamos viver essa vida que não tem sentido, essa vida que ela é puramente material, e não essa questão de idolatria, querido. A idolatria não é só adorar a outro Deus. Idolatria não tem a ver simplesmente com imagens de escultura. É claro que para a época era o que era. As pagãs, elas tinham muito de imagens, de poste ídolos, de símbolos, simbolismos de adoração. É claro que adorar outros deuses tem a ver com essa idolatria, mas hoje, talvez, idolatrar o dinheiro, o mais fácil, querido, nós somos pegos, às vezes, sem perceber, na idolatria ao dinheiro. Viver em função do dinheiro, das coisas que nós conquistamos, das coisas que nós compramos. E isso é muito triste, queridos. É interessante e bom ver em Josias que ele interrompeu. Ele fez isso como uma meta de governo, não vai ter adoração idólatra mais. Agora o Deus de Israel será o nosso único Deus. Ele reforma o templo do Senhor, instituindo de fato a adoração ao Senhor. E é tão bonito ver, queridos, que Josias, as ações de Josias, a vida santa de Josias, ela foi tão bem aceita por Deus, a ponto de Deus
ter um juízo para a nação e Deus decidir adiar esse juízo para que não ocorresse nos tempos de Josias. Olha que bacana isso. Por outro lado, que nós temos Acabe. Acabe, ele começa a sua... Não vou dizer que ele começa, mas ele intensifica o seu distanciamento de Deus por causa do seu casamento. Naquela época, o que acontecia? Às vezes as nações davam representantes em casamento para que alianças comerciais, alianças, né, entre nações fossem feitas. Hoje, como que é feito um acordo entre países? Né? Sei lá, o Bolsonaro vai lá nos Estados Unidos, pega na mão do... Eu ia falar Trump, mas agora mudou. Quem que é o jovem lá dos Estados Unidos, gente? Biden. Aí você temos um jovem antenado aqui. Então vamos fazer um acordo comercial. Aí vai lá, faz o acordo, né? Assina, sei lá o que, pega na mão e é feito o acordo. Naquela época, não. Não, vamos fazer um acordo, então, que você vai casar com a minha filha, que aí isso vai unir nossas famílias e o acordo vai ser feito. Era desse jeito que funcionava. Então vem Jezabel de brinde nesse acordo aí, e junto com Jezabel vem uma cultura de idolatria, algo que detona com a vida de Acabe, com todo Israel, porque vem isso de uma maneira muito forte para Israel. A gente vê perseguição aos profetas de Deus nesse período, perseguição ao ponto de morte. Mandaram matar os profetas, né? Os que ainda ficaram foi porque se esconderam, né? 100 profetas a Bíblia menciona. Elias, né? A gente vai ver, vai escutar ali também. Queridos, em decorrência dessa vida distante de Deus, a gente vê que esse período foi um período de muito conflito, muita guerra, muita dificuldade. A história foi marcada pela maldade. Você vai ver as histórias de Acabe e Jezabel, misericórdia, era cada coisa, né, a ponto deles mandarem matar, né, um homem só porque ele queria um terreno, uma vinha, né, e a gente vê a maldade sendo instituída de tal forma. Queridos, eu trouxe esses dois exemplos para que nós percebamos que as suas escolhas, e quando eu digo escolhas, suas decisões pelos princípios de Deus ou não, elas vão trazer realidades. Eu quero falar aqui de 3 princípios que nós vivemos mediante ao compromisso que nós temos com uma vida santa e reta diante de Deus ou não. Primeira verdade é que nós sempre iremos colher os frutos da nossa busca. Querido, isso é fato. Existe uma lei da semeadura que ela foi instituída por Deus. Ela é uma lei que eu falo que ela é muito justa. Na devida proporção daquilo que você semeia, você vai colher. Isso é fato. Tanto é que nós temos uma Israel abençoada por causa de Josias, e nós temos também uma Israel que sofre por causa de Acabe. Aquele período que faltou água, né, que não chovia, foi um decreto de Deus no período de Acabe. Até a natureza mingou diante disso daí. E eu falo, querido, plantar é opcional. Ninguém é obrigado a plantar nada. E quando eu falo plantar, entenda pelas suas atitudes, entenda pelas suas práticas, aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer. Ninguém te obriga a nada. Agora, colher não. Você vai ter que colher. Pode até falar assim, não, hoje eu não estou bem, eu não vou trabalhar, e não fala nada com... Se você trabalha, né? Se você tem um patrão, olha, por um dia talvez até que vai, mas por 2, 3,
Mesmo você falando, não, mas eu não quero ser demitido, não, eu estou só tirando aqui um tempo para espairecer. Você vai colher. Provavelmente a sua colheita vai ser uma demissão, por justa causa ainda. Olha, você pode não cuidar da sua saúde, né? E a gente está, acho que na época da geração mais fit, né? De alimento e crossfit e tudo mais, né? Ultimamente, só de ver os stories eu tenho cansado, viu, gente? É que o cara põe lá que correu 5 quilômetros. Eu sinto uma dor nas pernas na hora, misericórdia, né? Mas olha, eu sei que se eu não tomar posição na minha vida e levar de forma mais séria minha prática de esportes, minha alimentação mais saudável, daqui um tempo, né? E não vou dizer nem daqui muitos anos, né? Eu vou colher frutos disso, negativos. Ou seja, aquilo que você faz hoje vai influenciar o nível de comprometimento que você tem com Deus. Vai te trazer frutos, querido. E eu te digo, às vezes a gente acha que o nosso comprometimento com Deus, ele vai determinar somente a nossa vida eterna. E já seria de grande valia se fosse só isso. Imagina, com as suas atitudes aqui, você falar também da sua eternidade, já valeria a pena. Mas o modo que nós tratamos o nosso compromisso com a santidade, com Deus, aqui nessa terra, vai determinar não só a eternidade, mas aquilo que nós vivemos hoje. Aquilo que você vive no seu dia a dia, você vai colher frutos. Eu não estou falando, querido, que não, basta buscar a Deus, você não vai ter problema nenhum. Não, queridos. O que eu estou falando é que até diante dos problemas, você vai viver de forma diferente, porque você vai estar firmado na rocha. Uma casa que tem uma boa base, ela não está isenta de tempestades. Quando a palavra fala da casa que foi edificada na rocha e na casa que foi edificada na areia, ela não está falando aqui que a casa edificada na rocha nunca vai passar por tempestades. Na verdade, fala que aquela que é edificada na rocha pode vir os temporais que ela permanecerá firme. E eu pergunto, querido, você tem edificado a sua vida na rocha Cristo? Você tem edificado a sua casa, a sua vida, os seus negócios? Para quem tem negócio, principalmente, ouvir esse tipo de rumor de lockdown, de fechar, quem trabalha aí dependendo de mão de obra, na verdade, queridos, eu acho que todo mundo deveria estar triste, não vou dizer triste, mas receoso com essas notícias. Eu sou funcionário público também. E eu vejo pessoas do funcionalismo público que não estão nem aí, né? O que elas pensam assim, vai cair o meu, né? Vai estar garantido, queridos. Se uma economia colapsa, não tem garantia para ninguém. Mas ainda assim, querido, vendo todo esse quadro, toda essa situação, eu decido crer no nosso Deus e que Ele tem a última palavra. Quantos aqui creem no nosso Deus? Amém? Então, querido, sabendo que você vai colher fruto da sua busca, a dica que eu te dou é: busque intensamente ao Senhor. Busque com todas as suas forças, com muita seriedade, com muito esmero, busque o Senhor com a sua vida. A segunda verdade, querido, é que Deus ele já nos capacitou para sermos santos. Olha, querido, algo que eu percebo é que nosso Deus ele é tão maravilhoso, que Ele não é alguém que nos deixa ao léu. Imagina comigo a seguinte situação: você contrata um mestre de obras, um pedreiro ali para fazer uma construção de uma casa. Você contrata ele, vai lá, mostra o terreno, fala: é aqui que nós vamos construir a casa. Pode começar amanhã. Ele: beleza, amanhã a gente começa. E quando ele vai
para lá para construir, ele leva todas as suas ferramentas e ele procura de um lado, do outro e não vê o material. E ele te liga e fala assim: ó, estou aqui para trabalhar, mas não tem material. A gente precisa de pedra para fazer a fundação, a gente precisa da ferragem, a gente precisa do cimento. E você simplesmente fala assim: não, se vira. Te contratei foi para isso. Te chamei para isso. Você acha que esse pedreiro ele vai fazer alguma coisa? Não tem como, queridos. O nosso Deus, querido, Ele nos deu incumbências, Ele nos deu uma grande missão, mas Ele é tão maravilhoso que Ele nos deu todas as ferramentas e materiais necessários para que a gente cumprisse e vivesse aquilo que Ele nos mandou viver. Se Ele te chamou para ser santo, saiba que Ele já colocou dentro de você o que é necessário para viver uma vida de santidade. Saiba que Ele já mandou Jesus para que nós vivamos a realidade da santidade instantânea, da santidade que nesse momento basta aceitar Jesus, você já é declarado santo. Nós falamos da santidade posicional, progressiva e definitiva no domingo. O que eu quero dizer com isso, queridos? É o que a palavra diz em Romanos 6,14, não precisa de abrir, quando a palavra diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo de lei, mas sim da graça de Deus. Ou seja, a obra de Jesus, ela veio para nos dar essas ferramentas, para nos dar esses fundamentos para que vivamos a vontade de Deus. Ou seja, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. No Antigo Testamento não havia Espírito Santo disponível para todos. Não havia esse acesso a Deus que eu e você nós temos, que basta você dobrar os seus joelhos, basta você falar com sinceridade, Ele te escuta, Ele vem em nosso favor. Ou seja, queridos, nós temos o necessário, buscar a santidade, fala sim de algo que nós temos atitudes para isso, e eu vou falar disso a seguir, mas fala de algo que Deus já fez. O poder para ser santo, ele é de Deus. E Ele derrama sobre as nossas vidas. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? A terceira verdade, querido, é que nós precisamos de tomar atitudes intencionais de comprometimento com Deus, de vida em santidade. O que é uma atitude intencional? Eu quero te dizer, querido, que ninguém se santifica por acaso. Ninguém acorda e fala: ó, estou santo hoje. Não. São atitudes intencionais e diárias que nós vamos fazer. Olha, olhando para Josias, foi uma intenção dele de andar nos caminhos do Senhor, de buscar o Senhor. Foi uma atitude, uma decisão pessoal dele de quebrar a idolatria na nação. Bem como, querido, que em Acabe foi uma decisão, não sei se uma decisão por decisão ativa ou por omissão, ou por se retrair, deixar Jezabel tomar a frente. Ele tomou a atitude de se distanciar de Deus. Deus não é mau, querido. Deus, ele não está olhando para a sua vida esperando o que você vai fazer para ele sair fora, para ele se distanciar. Deus, ele não está pertinho de você só esperando o momento que você vai errar para ele te falar: ó, você vai agora para o inferno. Não, que Deus, ele está do seu lado o tempo todo, oferecendo graça e misericórdia. E às vezes somos nós, às vezes não, eu posso te dizer que em todas as vezes somos nós que decidimos nos afastar. Nosso Deus é um Deus que fala: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Sabe o que eu entendo isso, querido? É que Deus, ele, quando nós damos um passo, Deus, ele dá dois na nossa direção. Quando nós damos mais um passo, Deus, ele está ali na expectativa, querendo correr, de braços abertos para a gente se encontrar. Agora, quando nós distanciamos, que Deus, ele não vai nos impedir. É decisão pessoal.
Nós somos santos, mas dia após dia nós devemos desenvolver essa santidade. Dia após dia nós vamos caminhar mais nessa santidade. Assim como nós temos exemplos na palavra de homens que buscaram o Senhor de todo o seu coração. A Bíblia é um livro real que não esconde os erros dos homens de Deus, não esconde aqueles que decidiram se distanciar. Perceba que a Bíblia não esconde os reis maus, não foram poucos. Eu peguei Acabe, mas se você olhar, foram muitos. Por quê, querido? Porque é uma decisão que nós podemos e devemos tomar. Eu não sei se essa palavra ela traz peso, se ela pode parecer que ela é uma palavra pesada, mas eu quero te dizer, querido, que essa é uma palavra que traz responsabilidade para as nossas mãos. Nós vamos parar de culpar as pessoas, os poderes ou o próprio Deus pelas nossas atitudes. Nós vamos tomar uma postura séria diante de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Se você quiser se colocar de pé ou não, apaga as luzes para nós, mas eu queria que fosse um momento de reflexão. Quero fazer um momento um pouco diferente do habitual. Nós não vamos ter uma música, mas nós vamos ter um momento de arrependimento. Um momento de clamar a Deus por um compromisso mais sério, não da parte dele, mas da nossa parte. Talvez é um momento que você tem de se comprometer, de você apresentar para Deus o que tem te afligido, o que tem te deixado com um temor, as decisões que você tem que tomar. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Tem liberdade sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, o Senhor sabe quais são os desafios, quais são as novidades, aquilo que nos aguarda, e talvez estamos pesarosos, aflitos. Mas eu creio, Deus, que no Senhor nós podemos todas as coisas. Eu oro para que cada irmão aqui, Deus, possa sentir, Deus, esse comprometimento que o Senhor espera de nós. Esse comprometimento que é aquilo que vai nos trazer frutos, que é aquilo, Deus, que vai ecoar em toda a nossa eternidade, mas que começa a ecoar agora na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. O Espírito Santo passa sobre cada vida aqui, cada irmão, aqueles que estão acompanhando pela internet. Deus, nós assumimos esse compromisso sério com o Senhor. No nome de Jesus, venha nos encher. No nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa trazer um impacto, traz algo novo sobre nós, Deus. Nós entendemos, Deus, que nós iremos colher dessas atitudes. Se você precisa de mudar algumas atitudes, se você quer mudar, peça isso, Deus. Deus, me ajuda nessa área, nisso daqui, Pai, porque eu quero colher bons frutos. Diga isso, Deus, eu quero colher bons frutos. Saiba que Deus, Ele já te capacitou para viver uma vida abençoada, plena, vitoriosa. Deus, Ele já te capacitou para isso. Mas se comprometa, querido, se comprometa com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. Pai, no nome de Jesus, eu creio que tu és um Deus que, quando nós agimos nessa terra, o Senhor reage no céu. E eu creio, Deus, que nós somos um celeiro do Senhor. Eu creio, Deus, que mediante a nossa atitude, se nós batermos, o Senhor vai abrir essas portas.
Se nós pedirmos, o Senhor nos dará, porque Tu és Deus que responde, Tu és Deus que reage, Tu és Deus que faz. Por isso abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Nós nos colocamos diante do Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor nos traga uma certeza e uma clareza no Espírito da seriedade, Deus, do compromisso com a santidade com o Senhor. Vem sobre nós, Deus, nós queremos ser homens, as irmãs mulheres, segundo o Teu coração. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, que o Teu amor, ó Deus, que a graça do Filho e as consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre o hoje e sempre. Você vai ter a oportunidade de ofertar ao Senhor no nome de Jesus, e que você vá em paz no nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor no nome de Jesus.